Senhoras e senhores, e ele está aqui comigo, ao vivo, na live do Café com Comprador, Léo Cavalcante, meu amigo. Boa noite, tudo bem, cara? Fala, Douglas. Tá me ouvindo bem? Muito bem, cara. Muito bem-vindo aqui à live do Café. Como é que você tá? Tranquilão aí? Tudo certo, meu amigo. Mais um dia daqueles, né? Correria, mas Correria? estamos aqui para bater um papo legal aqui para dar uma relaxada também. Obrigado aí pelo convite. Muito massa estar participando da mais uma oportunidade aqui com vocês do café. Muito bom, Léo. Seja muito bem-vindo. A galera tá chegando aqui, a audiência tá subindo. Sejam todos bem-vindos aí. Tô vendo aqui já a Érica, Ricardo, Pedro, Graciana, Fábio, Rosana, Matheus, Thiago. Puta, muito bom, gente. Vamos chegando aí. Boa noite a todos aí. Muito bem-vindo. Pessoal, nós temos aqui hoje o Léo Cavalcante. Ele é o CEO e founder da Lincana. Léo, vamos já aquecer as turbinas aqui, cara. Enquanto a galera tá chegando aí, já vamos. Eu sei que é difícil hoje alguém que não conhece esse cara, né? O cara chegou rasgando no mercado de procurement, com todo o conteúdo aí, com uma série de ações interessantes que a Lincana tá fazendo. Mas eu já vou te fazer aquela pergunta clichêzona, né? Quem é o Léo? Se apresenta aí, né? Boa, você fala aí de entrar rasgando no mercado de compras, né? Mas eu não tenho nenhum histórico desse mercado, né? Diferentemente de Vossa Excelência aí, que tem uma longa carreira aí em procurement, já em suprimentos, enfim, como comprador e também agora também dentro da parte de educação e de produção de conteúdo e de realmente de boas práticas de mercado, né? Eu originalmente eu vim da advocacia, do direito, né? Então, eu sou de Recife, meu sotaque também você já conhece. Moro em São Paulo, mas morei minha vida toda em Recife antes de vir para cá. Me formei em direito, trabalhei com direito societário, tributário. Depois eu acabei enveredando para a parte de contabilidade, finanças, controladoria. Então, só bucha, né, Douglas? Eu fui aprendendo a fazer tudo que é bucha de empresa, coisa que ninguém gosta de fazer. Tudo aquilo que todo mundo acha a coisa mais chata do mundo. Passei 7 anos trabalhando com isso, né? E na época eu fazia muito essa parte de gestão de contratos, como fornecedor de grandes empresas lá em Recife, né? Eu trabalhava com intralogística, na parte de ramo de locação de maquinário, para varejista, para indústria, lá para todo o polo petroquímico de Suape. E eu sabia muito de como era ruim fornecer para uma empresa grande, né? Como é ruim ainda esse relacionamento em relação a dados, né? E a maneira como empresas coletam e validam informações de fornecedores. Mas é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fornecedor não tem muito o que escolher, ele quer vender. Então, foram 4 anos nessa empresa, até que em 2018 eu resolvi sair dessa empresa e vir para São Paulo. Foi aí que eu entrei no mercado de tecnologia, não procurement ainda, trabalhei ainda um pouco no mercado financeiro. Mas você sabe como São Paulo é, né? Tudo muito acelerado, as coisas avançam muito rápido. E ali no final de 2018 surgiu uma galera também já do mercado de tecnologia, uma galera mais técnica, né? Já que eu sou o cara mais de negócio. E dali, muitas indas e vindas, veio a ideia da Lincana. E aqui estou eu, 4 anos depois, contigo aqui batendo esse papo. Excepcional, cara. Carreira realmente muito interessante. E assim, eu acredito que você lá atrás não imaginava hoje que você estaria fazendo a diferença que você está fazendo no mercado. Eu acredito que não, né? Tudo bem que todo mundo tem um sonho, uma aspiração, mas eu queria que você contasse, cara, como é que tá sendo esse momento agora, porque assim, a Lincana chegou chegando, cara. Não adianta você ficar com modéstia aí, com esse sorrisinho. Né? Cara, você chegou chegando, meu querido. Todo mundo conhece a Lincana. Vamos falar primeiro assim dessa mudança, né, de áreas e de hoje você liderar uma empresa, para depois a gente avançar nos temas. Como que é hoje você liderar uma empresa que está na liderança do protagonismo, né, cara, assim, de ações, principalmente ligado aí ao seu core principal, que é gestão de fornecedores e tal, mas eu sei que você tem outros olhares, exploraremos todos eles aqui, mas vamos falar primeiro da Lincana com o seu core principal. Como que é hoje estar na frente de uma empresa que tem esse compromisso, né, de trazer coisas novas para o mercado, para o comprador, para os fornecedores? Queria que você desse uma pitadinha dessa aí para os nossos amigos aqui, cara.
Cara, assim, é um negócio muito louco, assim. Primeiro, eu acho que eu acabo estando em dois mundos, né, ao mesmo tempo. Primeiro é o mundo de procurement, né, que é o mundo que eu e você, assim, nos conectamos, né, mas também é o mundo de tecnologia e de startups mesmo, né, que é um mundo meio que complementar ao que a Lincana faz. Meus sócios já vieram um pouco desse contexto, né, são pessoas que já tiveram empresas no passado, já fizeram negócios, já venderam suas empresas, e esse mundo ele é extremamente acelerado, né? Tipo, as coisas mudam muito rápido, as empresas elas escalam muito rápido também, né? A ideia do próprio business é você fazer coisas escaláveis, né? Você conseguir resolver problemas de várias empresas ou várias pessoas para uma infinidade de empresas, né? Ou geografias. E eu acabei bebendo muito dessa escola. Então, a ideia da Lincana é sempre desde o início, né, a gente não iniciou nem com essa visão tão forte, né, que a gente tem hoje olhando para procurement especificamente, mas a gente sempre teve a ideia de que a gente precisava fazer algo grande, né? A gente precisava fazer algo escalável e você normalmente não vai fazer algo grande, escalável, ou seja, você não vai atacar um mercado grande e resolver uma dor muito grande se você fizer mais do mesmo, concorda? Se você basicamente pegar, né, e a gente conhece o nosso mercado, como é que ele funciona, né? Se você chegar lá para um comprador, para qualquer profissional de procurement e falar, olha, cara, tenho aqui uma solução que é 10% melhor do que essa que você já tem aí. Ele vai falar, meu amigo, para eu mudar o que eu tenho aqui, vai dar tanto trabalho, é tanta gente para convencer que 10% não vai ser um game changer, não vai mudar a minha vida, né? Então, a ideia radical, assim, talvez que negócios que têm uma ambição de crescer muito precisam ter, é sempre que há uma ideia de até uma autora que fala sobre posicionamento de produto, chamada April Dunford, né? É que posicionamento nada mais é a maneira como você vende a sua solução com um puta diferencial para realmente fazer a diferença para um determinado tipo de empresa, para resolver uma determinada dor. Se você não tem um posicionamento que esse diferencial está muito claro, você acaba virando mais do mesmo. Você vai se misturar ali e é aquele negócio, né? Quem não se destaca não converte, né? Você sabe que vão ter milhares de outras soluções com coisas ali que podem ser muito parecidas ou podem se confundir. Então você precisa de fato criar essa experiência diferenciada para o seu cliente, porque senão tudo isso, toda essa ambição, ela vai ser uma mera ilusão, né? Então a gente basicamente aplicou essa escola, né? A gente vem de um contexto até de uma comunidade de startups que pensam muito parecida com a gente, desde a época que a gente passou na aceleradora chamada Y Combinator, trazendo essa escola, e aí, obviamente, dentro do mercado de procurement, é onde a gente está achando a oportunidade ou aplicando essa ideia da melhor maneira que a gente tem, que a gente consegue aplicar, né? Então, esse mercado de tecnologia, de high-tech, de scale-ups, né, que é uma coisa que a gente hoje está querendo ser, acaba, eu acho, contaminando positivamente o que a gente traz para o mercado de procurement. E você sabe, você bate muito nessa tecla, ainda é um mercado muito atrasado, a gente ainda não está nem perto, né, Douglas, de onde a gente deveria estar em termos de boas práticas, em termos de processos, em termos de mindset mesmo, olhando para o que está acontecendo lá fora, principalmente aqui no Brasil, principalmente ainda no nosso país, infelizmente, que ainda teima em ser ainda mais atrasado, e o mundo já está atrasado, imagina a gente ainda aqui estando mais atrasado do que o mundo, né? Então, é um pouco dessa ideia que a gente traz para tentar realmente ser diferente. Muito bom, Léo, muito bom. Bom, a gente já fez, né, algumas lives junto, a gente já gravou junto, a gente pensa parecido e é legal isso porque, para mim, né, ter você pensando igual é legal, porque você fala, pô, o cara realmente que está desbravando esse mundo, buscando tudo que há de diferencial para poder entregar, pensa igual eu estou pensando, então eu estou no caminho certo. E aí, cara, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu gosto muito do site de vocês, que eu estou aqui, né? Estou falando com você aqui, estou olhando o site de vocês, lindo por sinal, maravilhoso, assim, eu acho que tem uma identidade visual bacana. E aí, cara, você coloca aqui o seguinte, ó, o primeiro e maior software de gestão de fornecedores em rede, né? Então, assim, dentro do seu core principal, que é essa questão de gestão de fornecedores, você já tem um diferencial. E aí tem muita gente que pergunta e não consegue ainda entender o que é essa questão de trabalhar em rede. E aproveitar aqui hoje, cara, conta pra gente, Léo, o que é essa questão, como que é a gestão de fornecedores em rede? Porque eu passei por milhares e milhares e milhares de temas
relacionado a fornecedores, mas nunca falei disso abertamente para o público. Outra coisa, passei por várias empresas e nunca ouvi também esse termo lá, como que é em rede. Porque o comprador, quando fala em rede, ele se confunde um pouco. Então, eu queria que você desse uma explicada para a galera aqui, Léo. Como que é essa questão de gestão de fornecedores em rede? Massa, você matou a charada. Primeiro, obrigado pelos elogios ao site. Na verdade, o mérito não é meu, é do meu sócio, do meu CMO, que acabou fazendo, inclusive, essa reforma há um mês atrás, eu diria, acho que umas 3 semanas, nem isso. Então, o site tá lindo. O anterior era bonitinho, mas esse aí tá muito, muito legal. E ele já traz esse posicionamento que vem de uma ideia que a gente vem construindo ao longo, principalmente desse último ano, tá, Douglas? E você matou a charada. Existem vários softwares de gestão de fornecedores, né? Mas a gente se coloca como o primeiro e maior software que faz isso em rede, e em rede é a chave para entender esse diferencial da Lincana. Qual foi a premissa por trás disso, né? Isso veio até do meu aprendizado, né? Como eu falei, eu não sou um insider do mercado de procurement, então a Lincana começou nesse mercado tentando resolver os problemas da melhor maneira que a gente conseguia dentro daquele contexto que a gente chegava lá em 2019, né? E aí isso é até uma ideia que vem de uma autora, eu já até comentei isso contigo, que eu gosto muito, é uma sócia da Kearney, né? Uma sócia consultora lá da Kearney, que é uma das maiores especialistas em procurement, em transformação digital em procurement, se chama Dr. Eloise Epstein, e ela conta que fundamentalmente procurement vive vários problemas que outros mercados já resolveram, né? E um desses problemas é ainda essa visão antiga, e o que ela chama de ultrapassada, e eu concordo, tá? Eu bebo dessa escola, de que procurement ainda aposta nesse modelo de várias soluções que não se conectam ou não se conversam muito bem. Então, são várias bolhas de dados, vários silos, né, do que ela chama, que se torna muito difícil a experiência do comprador de analisar e tomar decisões em cima daquelas informações, né? Seja informações de compra, seja informações de risco do fornecedor, seja uma informação de uma entrega que não chegou na hora. Essa experiência toda, ela ainda está muito fragmentada, ela ainda está muito ineficiente, né? E ela fala que, por exemplo, mercados como o mercado de e-commerce, né, já tem uma visão muito diferente, né? A gente normalmente faz tudo no lugar só, né? A gente vai ali no Shopee, a gente consegue fazer a compra, mas o cara já integrou com um fornecedor na China, um operador logístico que vai atravessar a Europa e vai ter um outro. Só que a gente não vê nada disso, porque para o consumidor final, para o comprador ou para o fornecedor, a experiência tem que ser única, tem que ser fácil, porque senão você não consegue fazer a coisa funcionar. E aí, quando você impõe essa lógica de, para cadastrar um fornecedor, o comprador vai no RP, vai no e-procurement, sobe o negócio na planilha, faz uma análise de risco não sei aonde, e ainda tem um outro software que faz avaliação de performance, e aí vem essa mesma experiência mega fragmentada também para o nosso fornecedor. O fornecedor se perde no ecossistema de soluções, não sabe exatamente onde é que ele vai, onde é que ele deveria estar atualizando, onde é que ele deveria estar priorizando. Isso, no final das contas, acaba criando o cenário que a gente já conhece, né? Dados desatualizados, fragmentados em sistemas que não conversam. E isso a Epstein, ela conta que é a principal razão do fracasso, né? E aí, aplicando aqui minha realidade de gestão de fornecedores, ela tem uma frase no livro dela que me marcou muito, que ela fala que portal internos de fornecedores dentro de grandes organizações de compras, a gente sabe, essa é a grande realidade, são dos maiores pontos de falha das organizações de procurement do mundo atual. Não estou nem falando de só Brasil, porque isso ainda é no mundo. Isso porque esses portais não conversam. A gente sabe, Douglas, você trabalha em compras há muito tempo, você sabe que só tem duas coisas que um fornecedor, só tem dois motivos pelo qual um fornecedor ele vai mandar dado para a empresa. Um é porque ele quer ser pago e o outro motivo é porque ele quer mais negócio. Se ele não vê nenhum desses motivos acontecendo, meu amigo, você pode implorar. Se ele não vê que aquilo vai ser para ele ser pago para fazer mais negócio, não tem nada que convença um fornecedor a querer atualizar, manter atualizado, ter seu registro lindo e maravilhoso naquele RP fantástico que aquela corporação está cobrando ele. E aí, imagina, eu fornecedor, por exemplo, eu entro no e-procurement hoje de um cliente meu para atualizar o perfil da Lincana, mas a Lincana tem 52 perfis nesse e-procurement, né? Porque eles duplicam dados, né? Eles não conseguem fazer informações conversarem entre si. E aí, quando a gente se deparou com isso, tá? E eu não vou mentir aqui para você, Douglas. A gente era parte do problema no início. A gente estava construindo vários portais para os nossos clientes, cada um que não conversava entre si.
e a gente percebeu, cara, a gente está fazendo mais do mesmo. O que a gente deveria estar fazendo é usar dessas informações, que são quase 80% igual em todos esses clientes, né? E a gente fazer essas informações ganharem efeito de rede em todos esses clientes. Ou seja, quando o fornecedor manda um dado bancário, ele só deveria precisar mandar uma vez. E eu só vou validar aquele dado bancário uma vez. Eu faço isso até automático na Lincana, via microdepósito, por exemplo, né? E aí, com esse dado validado, eu não só melhoro assim, infinitamente a experiência do fornecedor, como também eu acabo tornando o processo do comprador muito mais escalável, porque se o fornecedor já mandou aquilo para um outro comprador anteriormente, ele não vai precisar mandar de novo. Então, o teu onboarding vai ser mais rápido, um eventual sourcing que você precisa fazer também vai ser mais rápido, e aí expande isso pensando, Douglas, em dados não só de cadastro, mas na hora de você também analisar risco, avaliar performance, saber o que o fornecedor fornece, ou até saber indicadores de diversidade, sustentabilidade, USG, que todo mundo tem falado, né? Tudo isso de maneira padronizada e universal. Essa aí é a verdadeira rede que a Lincana está construindo. É como se fosse, talvez a melhor analogia para a gente entender esse conceito em rede é pensar no LinkedIn. É pensar no LinkedIn, mas voltado para o B2B, voltado para compradores e fornecedores se conectarem e acharem as informações que eles precisam. E diferentemente do LinkedIn, que vai ter agora você, Douglas, quer procurar clientes, você contrata o Sales Navigator. A ideia da Lincana Douglas, agora você quer se relacionar com esse fornecedor via Lincana, contrata o Lincana Onboarding. Você quer fazer uma análise dos seus fornecedores ativos para ver como o teu spend está? Contrata o Lincana Spend, né? O LinkedIn vai ter o LinkedIn Recruiter, por exemplo. Você quer buscar fornecedores, gerar um shortlist baseado nos filtros que a Lincana gera? Contrata o Lincana Sourcing. Então, esse modelo em rede, para a gente, vai ser a grande revolução das relações B2B, principalmente agora, né, onde a gente está atacando mais, nessas big companies, nesse mercado mais enterprise. Mas a visão da Lincana é que isso alcance virtualmente qualquer comprador no Brasil. Imagina o Douglas tá precisando de uma agência de marketing para produzir conteúdo e ele não vai mais querer procurar no Google. Ele não vai mais querer depender da indicação do amigo dele, comprador, que é assim que a gente busca hoje, né? Não tem muito o que fazer. Mas imagina você ter uma solução em que você vai lá buscar. Quero agência de marketing bem avaliada, que forneça para pelo menos 10 grandes empresas, que seja controlada por mulheres e que tenha certificação X. Você tem uma solução que te dê as 5 melhores que tem disponíveis no Brasil. Essa é a solução que a Lincana quer ser e é esse diferencial. A gente quer, de fato, revolucionar o mercado com o que a gente chama do SRM do futuro. Não é o SRM que existe hoje. É esse SRM que a gente está vendendo e pregando aqui. Sensacional, Léo. Sensacional. Fico imaginando o Pedro e a Marília aguentando esse homem aí, gente. Pelo amor de Deus, tem que tomar muito energético aí, Pedro e Marília, hein? Um beijo aí para vocês. Obrigado aí pela parceria com o Café com o Comprador. Lincana sempre apoiando aí o café. Léo, vou dar uma passada aqui pra você tomar um ar aí. Agora eu vou passar aqui para... A audiência tá fantástica, incrível. De novo, galera, obrigado, galera. Obrigado de coração, tá? Sem vocês aqui o café não existe, tá? Audiência incrível. Olha só, tem gente aqui falando que teve overbooking hoje, terça-feira, horrível overbooking. Depois a gente fala um pouquinho disso aqui também. Olá de Portugal. Carol, beijo, Carol. Muito obrigado aí pela audiência. O Leandro falando aqui, endossando o que você falou, né? Ele coloca aqui, ó, tive experiências e os fornecedores nunca sabiam onde deveriam atualizar os seus dados. Isso acaba atrapalhando o trabalho. É o famoso bando de dados em vários sistemas, né? Quantas vezes na minha vida eu tive que fazer um spend análise e eu precisava extrair relatório de vários sistemas, né? Até aí, beleza. Você vai, tira um relatório ali do SAP, pega um backlog de Excel, busca lá um relatóriozinho ali auxiliar, e aí você fica uma semana cruzando Excel, né? Fazendo tabela dinâmica, fazendo macro, fazendo PROC-V, para você ter um spend análise, pelo menos para você saber onde é que você está gastando o seu dinheiro, em qual categoria, para qual fornecedor. E todo mundo sabe que a base do procurement bem estruturado é isso, né? Você saber onde é que você está aplicando o dinheiro da empresa para, a partir dali, a gente começar a estabelecer estratégias, e a questão dos fornecedores entra fortemente
dentro desse modelo de estratégia de procurement, porque com base nas estratégias que a gente vai montar é a forma que a gente vai lidar com cada tipo de fornecedor, com cada tipo de categoria, né? Então, assim, cara, eu fico muito feliz de escutar essa tua fala, né, que está trazendo para a gente realmente essa integração e, né, que é o conceito aí de rede que você falou muito bem. Então, Léo, vida longa à Lincana e aos seus pensamentos aí inovadores, e tomara que a gente consiga realmente colocar isso para o comprador que sofre no dia a dia, né? E aí, galera, vamos lá, o tema da live hoje é o futuro de procurement. Por que eu escolhi esse tema? Porque o Léo soltou recentemente aí um artigo falando algo parecido, né? E o Léo tem uma visão animal sobre esse tema. É incrível, eu vou pedir para ele compartilhar com a gente aqui daqui a pouquinho. Mas, como toda live, toda entrevista, a gente sempre deixa o melhor para o final, né, Léo? Então, antes disso, cara, eu queria falar um pouquinho de ESG. Queria falar um pouquinho de ESG, porque eu sei que é também uma frente muito forte aí na Lincana. Recentemente, a Lincana soltou um e-book, que é o Programa de Diversidade de Fornecedores, um guia completo. Esse guia a gente viu aí que está disponível no LinkedIn lá da Lincana, do Café também, as pessoas fizeram bastante engajamento aí, porque o negócio é muito legal. Então eu queria passar a palavra para você, Léo, para você primeiro explicar por que vocês apoiam essa frente e depois falar um pouquinho desse e-book que incrível, cara. Parabéns de novo e a palavra é sua, Léo. Boa, já show de bola. Acho que legal assim de falar de ESG. Eu acho que antes é um pouco desmistificar essa ideia de ESG, né? Acho que muita gente escuta a sigla, é um tema quente, né, Douglas? Está todo mundo falando, é legal falar de ESG, é legal ser ESG, né? E quando uma coisa está na moda, acaba virando também o que a gente chama de buzzword, né? Acaba virando aquela coisa que todo mundo quer falar sobre sem entender exatamente o que significa. E essa desmistificação, para mim, ela parte de algumas premissas, né? A primeira é que muitas partes do ESG não são novas, né? Tipo, a gente tem três principais pilares, né? Que é basicamente o environmental, né? Lá que é muito ligado à parte ambiental, à parte de preservação de florestas, impacto que você vai ter de resíduos, enfim, crédito carbono. E essa pauta, ela é antiquíssima, né? Principalmente no setor industrial, né? Você vai ver empresas falando disso na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo, né? Em termos de sustentabilidade. A sigla antiga até era diferente, né? O pessoal chamava de Corporate Social Responsibility, era o CSR. E aí chegaram também temas que foram se agregando, né, à pauta de sustentabilidade, que é o S do social, que está muito ligado à justiça social, responsabilidade que você vai ter com a comunidade, com seus funcionários, fornecedores, clientes, né, o impacto que você tem econômico dentro de uma geografia local, a maneira como você se relaciona com diversos povos ou outros tipos de etnias com que sua empresa vai lidar diariamente. E a parte de governança, que evoluiu em vários aspectos, muito ligado principalmente aos grandes escândalos, né, que vieram da década de 80, 90, ali nos Estados Unidos, né, que pregaram por muita transparência dentro das empresas, mais auditoria. Então a gente teve a quebra da Enron, do fim da era das Big Five, né, quando isso aconteceu. Então teve muita coisa. E no Brasil, isso veio muito também, governança veio muito na época da Lava Jato, né? Quem não lembra das grandes empreiteiras quebrando, o surgimento dos grandes programas de compliance. Então, eu diria que o ESG ele acaba sendo uma maneira de empacotar várias coisas dentro de um conceito só. Mas se a gente fosse falar aqui de cada um desses temas, desses três temas, a gente provavelmente poderia fazer uma live dedicada a cada um e a gente não ia exaurir. Porque, poxa, só sustentabilidade é um tema gigante. Imagina diferenciar o que é sustentabilidade para a sua empresa, que é uma indústria, e o que é sustentabilidade para uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? São escolas completamente diferentes, né? E o que a Lincana vem tentando fazer é simplificar um pouco essa realidade, porque se ESG já é um tema novo, ele é ainda mais novo quando a gente fala de ESG aplicado à cadeia de fornecedores, né? Que é onde a Lincana basicamente está inserida. As pessoas muitas vezes confundem que, por exemplo, é um conceito bem básico, né?
O que é um fornecedor diverso, por exemplo, que está muito ligado ao S de social, né? Aí o pessoal vai falar, Douglas, eu sei, fornecedor diverso é quem contrata muita mulher, muita pessoa de outra etnia, quem tem programa de inclusão para pessoas com deficiência. Isso é um fornecedor diverso. É um fornecedor que eu contrato que tem essas características, correto? Errado? Não é isso, né? Por exemplo, o conceito de diversidade para fornecedores ele está muito ligado às lideranças, né? À propriedade e controle daquelas empresas. Isso não vem do Brasil, isso vem lá dos Estados Unidos, ainda na década de 70, quando essas primeiras entidades de fomento surgiram e criaram os principais benchmarks aqui dentro do Brasil. Então, quando a gente fala de ESG aplicado ao nosso mercado, a gente percebe que ainda existe um desconhecimento muito grande. Então, a gente sente que o papel da Lincana, e meu papel nesse contexto, é não só desmistificar, né? É para as pessoas não quererem empacotar tudo achando que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Não é. E esses três frentes têm várias iniciativas diferentes. E a outra coisa é, como é que eu consigo aplicar isso ao meu contexto, né? Eu estava falando com um cliente hoje exatamente isso. Ela fez, Léo, é o seguinte, queria conversar contigo porque estão me cobrando, meu diretor de suprimentos está me cobrando que a gente tenha ao menos um novo programa de SD voltado à cadeia de suprimentos. E a verdade é que eu não sei nem por onde começar. Né? A verdade é que eu não sei exatamente nem o que seria um projeto de SD voltado à minha cadeia de suprimentos. Porque, de fato, não é um tema que tem muito material, muita escola ou muito benchmark envolvido. Então, quando a Lincana começou a criar esses eventos, esses conceitos ou esses produtos, principalmente aqui no Brasil, não é que não tenha tanto no mundo, é que não tem muita coisa no Brasil. Né? O mundo já tem muita coisa que a gente pode olhar e se espelhar, né? A gente vem tentado trazer isso não como uma coisa que a gente vai fazer isolada, mas transformar isso no sentimento de comunidade mesmo, né? Por exemplo, poxa, a gente viu que era um gap muito grande falar de diversidade de fornecedores no Brasil. Então, em vez de a gente fazer isso dentro da nossa caixinha, por que que a gente não puxa um evento para falar sobre esse tema, né? Por que que a gente não vai lá e junta os maiores especialistas desse tema para trocar experiências? Foi isso que a gente fez lá no dia 29 de junho, inclusive o Café estava lá com a gente, e foi esse evento que deu origem a esse book que você falou, que não foi feito só pela Lincana. Ele foi feito com apoio de grandes corporações, ele foi feito com apoio da Mondelez, ele foi feito com apoio da Meta, que é o Facebook, ele foi feito com apoio da Baker e outras entidades de fomento, como a própria Câmara LGBT, como o próprio Integrar, além de várias contribuições de profissionais de várias empresas, né? Como Nubank, Johnson, Dow, enfim. Então, a gente sente que para o mercado ganhar força no conceito tão ainda novo, imaturo como ESG, principalmente ESG aplicado a procurement, a gente precisa sempre transformar isso em algo que crie um conhecimento coletivo, né? Até quase uma comunidade mesmo, né? A gente tenta criar, e você hoje é um desses atores, né, que faz esse papel de criador de comunidade, né, de troca de conhecimento e de juntar pessoas que estão querendo mais conhecimento. E aí, quando a gente fala desse tipo de iniciativa, a Lincana tem algumas, né? Tipo, a gente vai falar dessa parte de análise e certificação DI de fornecedores a nível Brasil. Isso é um tema que a gente tem entrado com muita força nesses últimos meses. A própria ideia de um ESG rating para fornecedores, né? Isso era uma coisa que parecia até mais distante do que a gente imaginava. Hoje a Lincana também já cria as primeiras versões, que é meio que, beleza, vamos tentar reduzir isso a um número, vamos tentar criar um score, feito o Serasa já faz lá para finanças, para eu poder avaliar se o café do comprador é ou não um bom fornecedor, olhando para a governança do café, olhando para temas de impacto ambiental do café e temas de impacto social. E a gente vai fazer tudo isso dentro daquele mesmo conceito que a gente falou de rede, né, Douglas? Quanto mais a gente universaliza e padroniza as informações, mais eu consigo criar uma ideia de um score de insights que não vão valer só para a Ambev. Vai valer para a Cirela, para a DASA, para o Einstein, para a BASF, para todas as empresas que eventualmente tenham relações de compras e queiram beber daquela mesma fonte. É assim que a gente acha que vai ter uma solução escalável e é assim que a gente acha que é a melhor maneira de difundir um conceito como ESG, né? Trazendo a ideia de que, cara, e não é uma coisa que eu saio da minha cabeça não, tá? Essas 50 outras corporações adotam essa metodologia, acreditam nisso aqui, então é fazer uma coisa muito parecida que o EcoVadis, por exemplo, fez lá na Europa, com muito sucesso, inclusive, né? Que é uma empresa americana que tem Business Sustainability Ratings, né? Talvez a maior empresa de ESG hoje voltada a business no mundo, mas ela não tem muita capilaridade no Brasil. Então, nosso papel hoje é muito de fomento a esse ecossistema local. Não é ESG que vale para a China. Beleza, a China tem os problemas dela. Eu quero ajudar empresas brasileiras e da América Latina a conseguirem fazer na mesma qualidade que empresas americanas e empresas europeias conseguem fazer com seus fornecedores lá fora, saca? Ô, Léo, pegando esse ponto que você falou, né?
ESG rating. Cara, isso é uma coisa também que, assim como eu falei para você, que gestão de fornecedores em rede é um desejo do comprador que vai, primeiro, resolver muitos problemas de gestão, de unificação de dados, de, até de qualidade de trabalho, né, eu diria. Isso realmente é um ponto fundamental. Quando a gente olha para o ESG rating também, é uma coisa que hoje as empresas, eu percebo que elas estão muito buscando isso, mas ainda está na linha de estudo. Cada um com a sua própria iniciativa, muito benchmark sendo feito, né? Cada um buscando o que melhor tem aí no mercado. Mas eu queria saber, você que está aí, né, com o facão na frente ali, tirando o mato e a turma vindo atrás. Você está vendo o ESG rating sendo implantado em empresas no Brasil a curto prazo? Você consegue ver isso? Cara, acho que tem empresas e empresas, né? Na Lincana a gente fala muito em 5 estágios de maturidade em procurement, né? Que é basicamente a maneira de medir o quão madura uma empresa e sua organização de procurement ligando vários temas, né? Desde tanto a parte de processos, né? Mas também a própria maturidade que essa empresa tem com dados e análise de dados, e também qual é a relação dela com temas como ESG, por exemplo, que é exatamente a pauta que a gente está discutindo aqui. E eu sinto que sim, tem algumas empresas que já têm uma certa maturidade, né? Eu diria que principalmente dependendo do segmento, ou muito focado no ambiental, as indústrias, ou muito focada no social, como as empresas grandes contratantes, né? Empresas de serviços, né? Que é a galera que contrata e terceiriza muito mão de obra, então normalmente já tem políticas de diversidade, inclusão e responsabilidade social muito bacanas, mas ainda de maneira pulverizada. E o que eu tenho visto de aplicabilidade para a parte ESG, né? Ou seja, não ESG de maneira ampla, mas voltada a procurement e a fornecedores, é uma abordagem que eu não acredito muito, tá? Que é uma abordagem de checkbox, né? Sabe aquela ideia do tipo, precisamos descobrir se o fornecedor cumpre metas de carbono zero e se ele despeja resíduo em esgoto. Qual é a solução mais usada pelas empresas? Vamos fazer um questionário, vamos perguntar se ele derruba esgoto fora, e aí se ele disser que não derruba, eu vou ficar tranquilo, né? Aquele negócio, Douglas, o café de comprador trabalha com mão de obra infantil? Aí você vai dizer, não, né? Qual é a empresa, pelo amor de Deus, que vai responder um questionário desse dizendo sim, né? Então esse modelo de vamos perguntar e vamos deixar meio que no subjetivo, né? Vamos deixar, não, o fornecedor se comprometeu, ele disse que não tinha, então isso aqui garante que não vai existir esse risco. Para mim, é uma grande furada. Também um dos grandes pontos de falha que a própria Epson, eu estava até conversando com ela há um mês atrás, ela bateu muito forte nessa tecla. Inclusive, ela vai ser a nossa keynote speaker no nosso evento lá em outubro. O Café vai estar com a gente também. A mulher é uma máquina mesmo. Ela prega o fim dos RPs, viu, Douglas? Ela já está numa viagem de, acho que daqui a 10, 20 anos já. Mas uma coisa que ela falava muito é que as informações precisam de uma maneira objetiva de ser analisadas, né? Não adianta você ter uma informação que você não tem nenhum tipo de validação, né? Pô, ele disse que sim, mas e aí? Como é que eu vou descobrir se isso é verdade ou não? Então, a maneira como a Lincana tem encarado esse tema de ESG rating, ou maneira de avaliar o ESG de fornecedores, é padronizando cada pilar, né? Por exemplo, o GRI fala que é importante para a empresa avaliar a conformidade ambiental de seus fornecedores. O que é que a Lincana está querendo fazer? Qual é a maneira de avaliar a conformidade ambiental quando a gente pensa em fornecedores no Brasil? A gente tem a parte de infrações e autuações ambientais do IBAMA, a gente tem processos criminais ligados ao direito ambiental, a gente tem as certificações de qualidade ambiental, a gente tem Sistema B, a gente tem ISO 9001, a gente tem as mídias negativas ligadas a essa empresa que são voltadas a desmatamento, crime ambiental, a esgoto. Então, tudo isso para a gente na Lincana são maneiras objetivas que eu tenho para avaliar se uma empresa é ou não na de environmental, né? Isso dentro de um dos pilares, tá, Douglas? E aí eu posso também falar do pilar, por exemplo, de licenciamento dessa operação. Essa empresa tem um CNAE que, segundo a Secretaria de Fazenda de Estado, precisa ter licença ambiental para operar. Ela tem essa licença, você conferiu, você tem uma maneira objetiva de garantir isso, você não vai perguntar se ela tem autorização, né? Porque ela vai dizer que sim. Todo mundo vai dizer que sim. Quem nunca pegou um questionário desse e recebeu 200 perguntas e disse sim para todas, porque falou, eu não vou perder por conta da pergunta, tá? E aí você aplica isso a todos os outros temas, né? O que é
O que é o social? É a empresa que cumpre com suas obrigações trabalhistas. Como é que eu sei disso? Você verificou se ela está com a CNDT negativa lá do Ministério Superior Tribunal do Trabalho? Você verificou se essa empresa tem alguma atuação lá no MTE, no Ministério Trabalhista? Você viu se ela está regular perante o FGTS na Caixa Econômica Federal? Você viu se ela está numa lista suja de trabalho escravo? Você viu se ela tem alguma certificação de saúde e segurança do trabalho? Está entendendo a ideia? Agora, o problema das empresas é que fazer isso para um fornecedor é muito difícil, tá? E aí, quando você cria o seu processo, que vai estar cheio de subjetividade, cheio de questionáriozinho lá, checkbox, e você ainda quer cobrar uma série de evidências e documentação desses fornecedores, o fornecedor não tem muito incentivo para querer mandar e você também não tem tanto incentivo para querer manter. Então, a Lincana, basicamente, com essa padronização que a gente pegou desses temas, então a gente não está querendo fazer ISD, pessoal, para RH, ISD voltado para e-commerce. A gente está querendo ser nichado aqui, direto ao ponto. A gente está querendo fazer ISD voltado a fornecedores. Então, vamos pegar os pilares que estão fazendo sentido hoje para as 70 corporações que hoje já usam o SRM da Lincana e trabalhar um conceito que seja aplicável a todas elas de uma maneira mais ampla, né? Você trabalha no nicho de uma maneira que vai valer para o Nubank, mas vai valer igualmente para a Johnson e vai valer também lá para o Banco Carrefour, e vai valer para a CBA e vai valer para a Cirela. Então, esse agrupamento de informações com a garantia ou uma legitimidade objetiva para a validação da informação, então não vou viver de questionáriozinho, eu acho que isso é muito pouco, isso não escala e não é confiável, né, para gerar esse tipo de informação. Então, o posicionamento da Lincana bebe de uma escola diferente e é isso que a gente está trazendo para o mercado quando a gente fala do nosso approach para ESG rating para fornecedores, tá? Legal, Léo. Muito bom, muito bom. Você comentou que vai ter um evento de vocês, né? Você quer falar um pouquinho desse evento? Vai ser em Cara, setembro, né? Agora, qual que é a data? eu tenho 22, dois, né? eu tenho dois eventos, eu tenho dois eventos aqui, porque a gente está cheio de eventos esse ano, né? A gente não vai parar. Você falou, por exemplo, desse tema ligado à tecnologia, dados, né, insights, né, como extrair isso de sistemas. No dia 19/9, a gente vai ter um evento aqui em São Paulo sobre Procurement Data Lakes, né, que são data lakes verdadeiros, bases de dados para organizar informações de procurement. Lá a gente vai contar, na verdade eu não vou contar, né, o nosso painel vai contar o case da Congás, do grupo Cosan. Eles estão criando um data lake fantástico, né, na Lincana, lá junto com a Elo Group, que é uma consultoria de tecnologia da informação. Então, o Head de Data Science lá da Congás, o Procurement Excellence Manager lá da Congás vão participar junto com o consultor responsável por essa implementação. Então, para você ter uma ideia, na verdade, a Lincana é uma das fontes de dados que alimentam esse Procurement Data Lake. E é uma das coisas que toda organização de procurement precisa ter, ou já precisa começar a pensar sobre isso, tá, Douglas? Não tem como a gente ter insights em alta velocidade para tomar decisão se a gente não tem um lugar em um repositório. Você mesmo falou isso, né? Quando eu precisava tomar minha decisão, lá ia eu extrair informação, fazer aquela planilha maravilhosa, quem nunca, né? Aquela planilha com 52 abas que travava o computador, né? Então, é isso que é o procurement do passado. Então, esse evento, dia 19/9, PDL, Procurement Data Lake, já tem página no Simpla para quem quiser se inscrever. Esse vai ser um evento um pouco menor, tá? E no dia 26/10, eu espero que eu não esteja falando besteira, senão o pessoal do marketing me mata, a gente vai fazer primeira edição do nosso grande evento anual, né? Esse que eu falei é o nosso Lincana Talks, que é bimensal, e o nosso evento anual se chama Lincana Beyond, né? Que é a grande conferência, a gente chama a Conferência do Comprador do Futuro, né? Eu falo muito nessa ideia do comprador do futuro. Vamos montar a conferência que vai falar sobre os temas que dizem respeito ao comprador do futuro, né? Então a gente vai ter trilhas voltada a ESG, agilidade, resiliência, que são os pilares que a gente bate muito nessa tecla. A gente está fechando com esses palestrantes fantásticos, né? Como eu falei da minha keynote lá, a Eloise Epstein, mas a gente vai ter uma galera assim muito diferenciada para falar umas coisas muito viajadas, né? Que a gente não está tão acostumado a ouvir no nosso mercado, que eu sinto que acaba rodando em cima das mesmas pessoas, dos mesmos temas. Eu acho que a gente precisa de uma oxigenada, feito você falou, né? Eu sou maluco mesmo, Douglas, eu gosto de trazer as maluquices, as coisas diferentes. Então é isso que a gente vai trazer para a galera lá em outubro também. Vocês do Café vão estar lá com a gente, obviamente, né? Eu sempre vou contar com a nossa parceria lá para fazer essas coisas acontecerem. E, assim, é muito o começo disso tudo, né? A gente começou a fazer os primeiros eventos presenciais agora, principalmente por conta da pandemia, né? Que infelizmente foi um cenário de muito aprendizado, mas também de muita oportunidade, né? Depois que a gente conseguiu superar aquela parte mais difícil. Então, a gente só está no começo mesmo, pode aguardar que vai ter muito mais iniciativa legal, presencial e híbrida, que a Lincana vai propor para a galera aqui no Brasil, tá?
Espetacular. Léo, para o café é uma honra estar contigo, cara. A gente aprende muito com você, com a Lincana, com o Pedro. E para a gente é uma honra estar com você, apoiando e fazendo, né, toda essa parceria. Para a gente é motivo de muito orgulho. E para quem esperou até o fim, vai ter agora a cereja do bolo da live. Quem já saiu aí, quem foi assistir novela, quem foi jantar, perdeu. Quem ficou aqui vai ganhar agora a cereja do bolo dessa live. A gente falou muito aqui, a gente falou no começo de dados, a gente falou depois de ESG, a gente falou um pouquinho agora, o Léo até mencionou, né, o comprador do passado, né, o comprador que está ficando. Agora, o tema principal, que é o comprador do futuro, né? Eu vi que tem gente perguntando aqui do fórum, depois dá uma olhada no site da Lincana, lá tem tudo, né, Léo? Tem todas Tem, as eu informações vou. lá. A gente está compartilhado essas informações, a gente vai criar a landing page, né? O evento do Lincana Talks, ele é um evento menor, a gente tem divulgado para a nossa comunidade, porque ele lota muito rápido, mas o Beyond vai ter uma landing page para as inscrições, pessoal, porque vai ser um evento transmitido online, ele não vai ser pago, então quem não estiver em São Paulo e não puder ir no presencial vai poder ir também, né? A gente criou uma página, inclusive, chamada compradordofuturo.com.br, que vai estar além de hospedada desse evento. Em breve, provavelmente semana que vem, já vai ter as informações de divulgação para quem quiser conferir e ver as coisas novas que a gente está aprontando lá. Show de bola. Então bora lá, Léo. Comprador do futuro. Galera, é o seguinte. Esse rapaz que está aqui, Léo Cavalcante, que está aí com a bandeira da inovação na mão, trilhando esse caminho aqui no Brasil, ele publicou um conteúdo aqui no LinkedIn esses dias falando de comprador do futuro. Eu gostei tanto desse artigo que eu li 2 vezes e coloquei o nome dessa live de comprador do futuro, procurement do futuro, né? O comprador do futuro. Então, e aí o Léo fala aqui de 3 principais prioridades, né? Que é resiliência, agilidade e ESG. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui hoje assistindo essa live, que trabalham em compras, que tem aí o seu desafio de atender os seus stakeholders, gerar valor, buscar automatização, fazer a diferença, né? Esperaram hoje aqui até o final dessa live para poder ouvir um pouco aqui do Léo, esse mestre aqui, falar um pouco desse tema. Então, assim, primeiro, Léo, parabéns pelo artigo. Recomendo, galera, todo mundo vai lá no LinkedIn do Léo. Ele fala, ó, comprador do futuro, esse é o artigo, tá? Ele fala de resiliência, agilidade e ESG. Ele deu ali é um TCC esse negócio aqui, Léo, de verdade. Você fala, pô, mas um textinho pequeno desse, não sei o quê. Cara, fez a diferença, por isso que a gente está aqui falando. E chegou a hora, cara, conta pra gente. De onde veio essa inspiração de falar do futuro e como é que você definiu esses 3 pilares? Conta pra gente, Léo, por favor. Cara, eu brinco muito que eu não tenho. Boa parte das minhas aparentes boas ideias não são minhas, tá? Eu adoro beber de várias fontes, copiar gente muito boa, da minha interpretação e trazer, talvez, para o meu contexto, coisas que pessoas fantásticas já estão fazendo. E eu acho que o ser humano que age rápido, né, que caminha rápido, ele tende a fazer muito isso, né? A gente tende a querer, muitas vezes, reinventar a roda, né? A gente tende a querer fazer, tirar coisa muito da nossa cabeça, quando a gente tem um mundo aí de quase 7 bilhões de pessoas pensando e atuando, e beber dessas escolas e tentar trazer para o nosso mercado um approach diferente, baseado em algo que já está acontecendo lá fora, que já está sendo feito de uma maneira muito boa, talvez em outro mercado, em outro transversal, tipo, talvez o que a gente precisa que aconteça em maior escala, sabe? E aí eu venho falando muito dessa ideia, né? Tipo, não é nem um artigo, a gentileza sua chamar de artigo, tá, Douglas? Foi um post meu no LinkedIn, que ele ficou um pouco longo de fato, quase que não cabia em um post, quase se transformar em artigo meu. O LinkedIn reclamou comigo. Mas eu venho batendo muito nessa tecla da ideia do comprador do futuro, né? Quem é o comprador do futuro? Talvez a pergunta retórica que eu mais faço, eu mais bato e tento evangelizar dentro do mercado. E você perguntou de onde veio isso, e aí eu volto novamente para os autores, né, e as referências que a gente utiliza, e boa parte dessa ideia vem
da própria escola lá, né, do Disruptive Procurement lá, que foi uma coautoria de 6 grandes autores, foi o primeiro livro que eu comecei lendo ainda lá no período da pandemia, e depois esse pensamento se consolidou quando eu realmente vi o Trade Wars Pandemic and Chaos lá da Epson, eu vi algumas lives do que o pessoal estava fazendo na Europa, né, principalmente lá nos eventos do Coupa Inspire, eu comecei a entender onde esse mercado estava chegando, e ele partiu de uma premissa que assim me marcou muito, que é essa ideia de que procurement precisa admitir que falhou, tá? Procurement precisa entender que o que aconteceu na pandemia, né, na própria guerra, né, e nas crises, né, que vem acontecendo, porque, pessoal, crise é o novo normal, tá? O pessoal que acha, ah, não, quando a crise passar, a gente... Não adianta. Quando não é a Covid, vai ser a varíola do macaco. E quando não é a varíola do macaco, vai ter um terremoto, não sei aonde, que vai derrubar a supply chain de não sei quem. Vai ter uma guerra entre alguém que está atritando em um lugar diferente que não é Ucrânia e Rússia. Então, procurement demorou muito mais tempo para entender que outros mercados, essa nova realidade, né? Essa nova realidade de caos, de disrupção e de velocidade em que as coisas mudam, né? E o que é que isso fez? Isso gerou muito prejuízo, isso gerou muito problema, né? Quem não lembra da época em que as empresas simplesmente pararam, porque eu vou falar procurement, eu sei que nem toda empresa necessariamente essa é uma demanda de procurement, mas porque procurement demorou sequer para ter uma infra disponibilizada para fazer Zoom, para fazer Teams, porque a gente agora todo mundo faz call, né? Todo mundo faz, mas há 2 anos e meio atrás tem empresa que fazia tudo no presencial e não tinha uma ferramenta corporativa para fazer reunião online, por exemplo, né? Teve a organização de procurement que demorou meses para conseguir comprar máscara em álcool e gel, porque quando decidia comprar, precisava da aprovação de tanto diretor, mas estava em escassez. Então, aquele processo lá, burocrático e lento, não estava à altura do cenário de crise e velocidade que o mundo pedia. E procurement precisa reconhecer que falhou, não só procurement, não as organizações de procurement, isoladamente, mas os profissionais e as soluções também. Aqui eu me incluo também Lincana nesse papel de que a gente, poxa, pessoal, a gente pode muito mais. A gente não quer que a próxima crise chegue arrasadora como chegou, né? E aí isso parte desses 3 pilares principais, né, Douglas? Eu acho que quando a gente fala de disrupção em crise, a gente fala muito de risco, né? Então é por isso que a gente fala do pilar de resiliência, que está muito ligado a essa ideia que, pessoal, não adianta focar só em saving, não adianta a gente falar só em o melhor preço e o melhor fornecedor. Porque aí a gente tende aí naquela ideia de que eu vou ter um fornecedor para cada um, minha base reduz, e aí quando esse fornecedor tem um problema geopolítico, feito foi a guerra na Ucrânia, né, que interrompeu muito o fornecimento de grãos para muita empresa, tinha muita empresa que só tinha um fornecedor. Tinha muita empresa que não tinha alternativa, e aí? Qual é a alternativa? Prejuízo na veia. Por quê? Porque o foco não estava em olhar para a cadeia de valor, o foco não estava em olhar para a aliança que você tem com fornecedores, né? Para a maneira estratégica como você enxerga relacionamentos de longo prazo, para a maneira como você diversifica a sua base para ter alternativas caso um problema aconteça numa determinada geografia ou dentro de uma determinada empresa, que a gente sabe que pode acontecer. O outro pilar que vem também desse contexto de disrupção é o pilar que a gente chama de agilidade, né? E por que é agilidade, Douglas? Porque isso está muito ligado a essa ideia do mundo dos dados que a gente vive hoje. Pensa assim, nos últimos 2 anos, 90%, os últimos 2 anos geraram 90% dos dados gerados em toda a humanidade. Eu vou repetir, tá? Nos últimos 2 anos foram gerados 90% dos dados da humanidade. O que é que o Léo está querendo dizer? Que a gente gerou mais em 2021 e 2022 informações que em todo o resto da humanidade, voltando para as pirâmides do Egito, para a antiga Roma, para a pré-história, ou seja, a velocidade em que informações são geradas hoje é absurda, pessoal. São zetatrilhões de dados. Se a gente fosse colocar isso no pendrive, são 44 milhões de campos de futebol em linha reta. É uma quantidade absurda. E sabe o que é mais assustador? É que isso só está piorando. Ou seja, só tem gerado mais dados e coisa mais veloz. A gente sabe, né? A quantidade de informações hoje estão disponíveis. E aí, Douglas, há 70 anos atrás, o comprador ele poderia pensar: ah, eu vou fazer isso na mão. Eu vou fazer, não era nem 70 anos fazer planilha, ninguém nem fazia, mas sei lá, 20, 30 anos o cara metia lá uma planilha, fazia alguma coisa. Mas Douglas, agora é 1 bilhão de dados. São 1 bilhão de linhas que você precisa analisar. Não tem planilha que resolva não, meu amigo. Se você não tiver tecnologia de ponta, se você não tiver sofisticação, se você não tiver as ferramentas necessárias para capturar essa velocidade e te dar a agilidade que você precisa para tomar uma decisão rápida, você vai ficar para trás, você vai ser engolido pela próxima crise, você vai sofrer de novo. Então, por isso que a agilidade talvez seja um grande moto, né? A gente falava muito da era do petróleo, a gente falava muito da era do descobrimento,
Hoje a gente vive a era dos dados. O novo ouro não é mais o ouro negro, né? É o ouro dos dados que a gente gera e a maneira como a gente consegue trabalhar esses dados e gerar insights para tomada de decisão. E o último pilar, acho que a gente falou bastante nessa live, né? É o pilar ligado a essa mudança comportamental absurda que o mundo está sofrendo, né? Que é resumido na pauta ESG, que basicamente é essa ideia de que não mais agora, minha geração e a sua, né, Douglas? A gente já está ficando para trás. Eu já vi que eu estou ficando velho, porque apesar da nossa geração estar muito ligada à qualidade, né? Eu quero melhor preço, eu quero melhor qualidade. A geração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos já vão ser aquela geração de, peraí, mas essa Coca-Cola aí que a gente está bebendo tem origem animal? A Coca-Cola, não, eu vi que a Starbucks teve uma funcionária que foi racista. Eu mesmo não vou consumir café da Starbucks por conta disso, né? E eu não estou usando exemplos hipotéticos não, tá, pessoal? Isso aconteceu. Starbucks em 2020 foi boicotada globalmente por ter tido uma postura contra o Black Lives Matter dentro das suas lojas. Isso aí foi um escândalo, né? E aí o pessoal fala, isso foi para o judiciário. Pessoal, o tribunal não é mais o judiciário, não, é a rede social. É o LinkedIn, é o Twitter. E É, você vai ser cancelado amanhã. Você não vai ser cancelado daqui a 6 meses, daqui a 5 anos. Sua empresa vai receber o impacto daquele comportamento amanhã. E não adianta você querer dizer, mas eu estou sendo vítima de uma injustiça. Mas isso aqui não é justo. Justo ou injusto, o prejuízo financeiro e reputacional vai ser igual. E as empresas que não entenderem isso e adaptarem os seus produtos, a sua operação, a sua maneira de se relacionar com clientes, fornecedores e comunidade, elas vão ser as empresas que financeiramente vão ficar para trás. Porque hoje já tem fundo de investimento que não investe em empresa que não está adotando práticas de sustentabilidade ou de responsabilidade social. Já tem cliente, pesquisa da Coca-Cola, 49% das pessoas que a Coca-Cola entrevistou eram mais tendentes a consumir produtos da Coca-Cola ao saber que a Coca-Cola tinha programa de diversidade de fornecedores, por exemplo. Pô, faz essa entrevista 40 anos atrás, o pessoal não ia cagar para esse tipo de tema. Isso é a mudança comportamental do século e quem não entender não tá está fora. entendendo o mundo do futuro. Então, procurement precisa se reinventar e para se reinventar, eu prego que procurement precisa de um novo tipo de profissional. E para mim, o profissional que olha para esses 3 temas da maneira mais madura possível, para mim esse é o profissional do futuro, para mim esse é o comprador do futuro. Perfeito, Léo, perfeito. Tá vendo, galera? Por isso que eu gostei tanto desse artigo aí, desse texto aí que o Léo colocou. Agilidade, resiliência e ESG. Cara, você deu acho que você deu um resumo aí do que realmente o comprador precisa para o futuro. Então, aí é uma opinião minha pessoal. Nos últimos, talvez, 3 anos, eu acho que eu fui em todos os eventos de compras do Brasil. E eu vi diretor, gerente, todo mundo falar, empresas, enfim. E aí, ninguém falou isso que você está falando. Porque era tudo muito no lúdico, era tudo muito no se, talvez. Então, quando você vira e fala assim, nenhum Excel vai dar conta de todas as informações que nós temos que trabalhar para tomar decisão, nós vamos ser engolidos por novas crises. Isso é fato. Porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né, do Covid eu estou falando, né? Porque pandemia, igual você falou, vão ter várias aí, né? A gente acabou de sair do Covid, já pintou uma guerra e a gente tomou porrada. E agora tá vindo varíola do macaco, tomou porrada. E daqui a pouco já tem outra guerra lá já pintando, e a gente não, né? Então, por que toma porrada? Porque o Excel não aguenta, né? A gente tem que ter sistemas de tecnologia para poder nos apoiar, né, e tomar decisão. Uma coisa uma frase também que eu ouvi, eu não lembro exatamente quem falou isso, mas foi assim, o grande profissional do futuro é um profissional que tem a capacidade de olhar para todas as informações, descartar o que não precisa ser considerado de uma maneira rápida e ser assertivo na tomada de decisão. Então, isso entra dentro do seu pitch aqui agora. Léo, sem palavras para agradecer aí você parar a sua agenda, que é uma coisa de louco, né? Você corre aí o dia inteiro para lá e para cá, liderando aí todos os seus negócios, aí, todas as suas frentes. Então, eu só tenho que realmente agradecer você ter parado esse tempo aqui para falar com a gente. Como eu já disse no começo, é uma honra trabalhar contigo. Quero mandar um abraço aqui para o Pedro, mandar um abraço para a Marília, deixar realmente o carinho aqui de toda a equipe do Café
tá? Para com essa instituição Lincana, que tem realmente feito muita diferença no mercado, e é só o começo, como você falou, né? E com certeza teremos mais lives, teremos mais eventos, teremos mais jobs em comum aí. E só quero realmente agradecer a tua presença aqui hoje. Vou abrir um espaço aí para você dar um tchau aí para a galera. Galera, obrigado pela audiência. Tá? Hoje, terça-feira aqui, 8 horas da noite, o pau torando no dia a dia aí, e vocês aqui com a gente ouvindo, né, esse conteúdo aqui foi realmente maravilhoso pra gente, tá? Léo, dá um tchau pra turma aí e a gente vai já encerrando por aqui, cara. Boa. Douglas, eu que agradeço aí o convite. Você sabe que a minha admiração aqui é mútua e recíproca aí pelo papel do café. Poucas empresas, se não quase nenhuma empresa fazendo o trabalho de trazer conhecimento e agregar mais em comunidade mesmo, né, de compras aqui no Brasil. Então, parabéns aí por essa e várias outras iniciativas que você está tendo junto ao Café do Comprador, Business Solutions, aí todos os business que você é CEO de muito mais coisa que eu seria capaz de fazer na minha vida, né? Para mim já tá ruim, você aí gosta de vários, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Então, obrigado mais uma vez aí também pro pessoal que está me ouvindo. Quem quiser trocar uma ideia, falar comigo, ou simplesmente seguir essas besteiras que de vez em quando eu estou escrevendo no LinkedIn, eu estou lá como Léo Cavalcante, Léo AZCA, Léo Asca, né? E também, quem quiser saber mais da Lincana, lincana.com, a gente tem newsletter, a gente tem podcast também, o Douglas já participou também com a gente tem canal no YouTube, a gente também tem artigo no nosso blog, a gente tem um blog mais animado aí no mercado de procurement, são quase 40 conteúdos aí postados todo mês, então não perde, porque a gente sempre está fazendo alguma coisa legal e falando de mais temas que interessam o nosso principal foco, que é o comprador do futuro. Então valeu aí, pessoal, boa noite para todo mundo e boa restinha de terça. Show de bola. Senhoras e senhores, Léo Cavalcante, fundador e CEO da Lincana. Segue o homem lá que o cara é bom. Pessoal, obrigado todo mundo. Continue tomando um café com a gente e a gente se vê por aí. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.